Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão juntos do início até a formatura. Implacável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Salve, salve galera da Implacável Concurso, bem-vindo a mais uma aula diretamente para o YouTube, para você que vai prestar o concurso da Guarda Civil Municipal de Camaragibe, no lindo estado do Pernambuco. Uma aula direcionada para você que vai prestar esse certame, né, que já está com o edital publicado, inclusive feito análise aqui dentro das plataformas da Implacável Concurso. Eu vou trabalhar com vocês algumas questõezinhas aí já, né, em ritmo de edital, né? Nós não podemos perder tempo, porque o edital já está aí, as provas já estão marcadas. Eu estou com o edital dos senhores aqui aberto aqui na minha segunda tela e é coisa pra caramba, hein? Língua portuguesa, ética no serviço público, noção de informática, raciocínio lógico-matemático, aspectos históricos e geográficos de Camaragibe, direito administrativo veio pesadíssimo, tá? O direito administrativo aqui, em uma primeira análise, numa análise mais superficial, eu entendo aí que é um direito administrativo um pouco mais complexo. Direito constitucional, muita coisa de direito constitucional também. Noções de direitos humanos, noções de direito penal, noções de processo penal, e legislação extravagante e de trânsito e mais segurança pública municipal. Vocês que acompanham os certames de guardas municipais por todo o Brasil sabem que esse edital veio pesado. E por que eu falo isso? Porque eu alerto os senhores quanto a isso. Porque a dedicação dos senhores também, que querem fazer parte dessa instituição de guarda municipal, vai ter que estudar bastante, tá? E mais do que estudar, é ter um direcionamento. Às vezes o aluno, ele fica ali perdido, né? Ele fica perdido, não sabe nem por onde começar. Pega um edital extenso desse, eu falo um edital extenso, mas não tão complexo, tá? Analisando a banca, nós aqui da Implacável Concurso, nós visamos a banca. Não adianta colocar aqui para vocês aulas genéricas, tá? Não adianta colocar aula genérica, fazer como outros cursos aí, só jogar aula. Isso aí só vai atrasar a sua vida, tá? Eu sou professor já há mais de 10 anos e também sou guarda municipal, tá? Então, quando eu estava lá na minha preparação de guardas municipais, eu era totalmente perdido. E nessa caminhada aí de mais de 10 anos, tanto de guarda municipal como de professor, eu verifico que o aluno ele fica muito perdido. Ele estuda coisa que não precisa estudar, ele aprofunda em coisas que não precisam ser tão aprofundadas e deixa o básico aí de lado. Por isso aí que a Implacável Concurso traz os melhores professores do Brasil inteiro, tá? Professor de Fortaleza, professor de Belo Horizonte, eu sou aqui do estado do Paraná, professores de Santa Catarina. Então, professores do Brasil inteiro especializados em carreiras de guarda municipal, tá? Esquece outras carreiras. A Implacável Concurso, somente guardas municipais, tá? Então, nós somos focados por isso, que é um curso diferenciado. Tem uma nova plataforma, convido vocês também a verificar a nova plataforma da Implacável Concurso, muito mais intuitiva. Tenho certeza absoluta que será um caminho um pouco mais
menos penoso até a sua aprovação, beleza? Então, para quem não me conhece também, nem me apresentei, já comecei a falar aqui, porque o edital de vocês também me impressionou, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Ramos, professor de Direito Penal, Processual Penal e Legislação Especial da Implacável Concurso, também dou aula para cursos de formação de guardas municipais, né? Após vocês passarem no concurso, vocês não vão estar livres ainda do professor, vai ter o curso de formação de vocês aqui. Eu estava dando uma lida aqui, é 450 horas, é bem tranquilo, tá? Eu vou conversar com o pessoal aí da Guarda Municipal para aumentar esse curso de formação de vocês aqui. 450 horas é muito pouco, né? Aqui na Guarda Municipal na qual eu faço parte é 2.000 horas. Então é hora pra caramba, né? O de vocês 450 vai ser bem tranquilo. Vão chamar 360 pessoas para o TAP, bastante pessoa, tá? 120 para o curso de formação e 96 vagas. Creio que esses 120 já entra na primeira turma, tá? Eles colocam 96 vagas ali, mas para ter uma folguinha ali, se 120 aí concluir o curso de formação, normalmente os 120 passa. Então é bastante vaga, tá? Bastante vaga, porém um edital bastante extenso. Nós vamos trabalhar com vocês aqui direito penal, tá? Então eu estou na tela com vocês aqui. Eu gosto de exemplificar porque nós pegamos a banca, exatamente a banca, e fazemos o curso na plataforma, tá? Então, por isso que eu convido os senhores a conhecer a plataforma da Implacável Concurso. Aqui é um aquecimento, né? Aqui é somente um aquecimento para que vocês realmente estudem com afinco esse edital. É um edital longo, porém nós temos cada matéria dessa um professor qualificado para levar você até a aprovação. Beleza? Então, mas sem mais delongas, vem comigo na tela aqui. Então, bora lá. Caramagibe, no estado do Pernambuco, direito penal. Trouxe para vocês aqui a estrutura de avaliação de conhecimento. Bota para mim aqui. Por quê? Porque essa prova não será de múltipla escolha, não é aquela normalzinha lá que você vai verificar um texto A, B, C, D e E. Normalmente as provas são neste formato. A banca, neste caso dos senhores, não, é certo e errado. Como se fosse lá na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Contudo, senhores, uma errada não anula uma certa, tá? Como lá na PF, como lá na PRF, né? Aqui não. Aqui será certo e errado, só que você tem o mínimo a acertar. E, ao meu ver, também é um mínimo um pouco grande, né? Porque você tem que acertar no mínimo 70 questões, tá? 70 questões. Então, são conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. 30 de conhecimentos gerais, mais 70 de conhecimento específico. Total de 100 questões para 3 horas de prova. Então, você tem que ser rápido também, tá? Eu costumo falar que certo e errado, aluno da Implacável tem que fazer essas questões em segundos, não é nem minutos. É segundos. E todos os professores aqui vão ensinar os bizus para vocês, tá? Vão ensinar os atalhos, porque se você ficar perdendo tempo em questão, vai chegar lá na frente, você vai fazer correndo e não vai conseguir um mínimo de 70 pontos, tá? Então todos os professores aqui vão passar os bizus. Não adianta você querer fazer muito devagar o início ali, é sair sem estratégia. É a mesma coisa que corrida. Se você sair igual um louco ou sair muito devagar, lá no final você não vai conseguir, tá bom? Então, nós vamos ensinar, inclusive, para vocês aí as estratégias que são mais usadas nesse tipo de prova. Então, a prova objetiva. O candidato deve ler atentamente o enunciado, todas as questões, a fim de identificar o comando necessário para responder às mesmas. A cada questão, o candidato deve marcar uma resposta no seu cartão resposta, certo ou errado. As questões da prova objetiva serão estruturadas de acordo com a tabela a seguir. Cargo guarda municipal, 30 questões de conhecimentos gerais, sendo 70 questões de conhecimento específico, 100 questões, 100 pontos. Então, não temos aqui peso por matéria. Todas as matérias valem 1 ponto. A cada questão o valor é igual, né? De 1 ponto. E verdadeiro ou falso. Então, será esse quadrinho aqui. Você vai colocar verdadeiro ou falso. Beleza? Bem facinho. Eu gosto desse tipo de prova, tá? Por quê? Faz o aluno se atentar e vai ter que ser rápido, tá? Se você colocar 3, são 100 questões para 3 horas de prova, você tem que ser rápido. Mas aluno da Implacável, com certeza absoluta,
Quem me conhece sabe que é questão de segundos. Você vai ter que responder essa prova, beleza? Então vamos lá. Já vamos para a questão 1? Vamos para a questão 1 já, né? Bora lá. Eu só trouxe para vocês, volta aqui rapidinho, só trouxe para vocês questões atualizadas e da banca, tá bom? 2023 e a banca EGEDUC, beleza? Então eu trouxe para vocês a banca que irá fazer a sua prova, nós temos que conhecer o nosso inimigo e também o ano de 2023. Prefeitura de Pombos em Pernambuco. Essa banca é muito conhecida aí no estado do Pernambuco, tá? Você que irá prestar aí, Recife. Julgue o item subsequente. Vamos lá. Em uma situação de abordagem rotineira, o policial Pedro pediu para que um veículo parasse para a devida abordagem. Ao questionar o condutor sobre o motivo dele não estar utilizando o cinto de segurança, ele afirmou que não usava porque o cinto incomodava e que ele era muito atencioso no trânsito. Logo, não se envolveria em acidente. Então, ele tinha certeza absoluta que ele não se envolveria em acidente. E se ele se envolvesse? Saindo um pouco aqui, se ele se envolvesse, né? Seria uma culpa consciente, né? Quem sabe das minhas aulas de direito penal sabe lá a diferença de culpa consciente, dolo eventual, tá? Nesse caso aqui, possivelmente uma culpa consciente, porque ele sabe, ele está falando que ele vai evitar, ele tem a certeza absoluta que ele vai evitar, beleza? Por isso que na aula, na plataforma da Implacável tá lá certinho, tá? Excludentes de culpabilidade, excludente de ilicitude, tá tudo certinho, tudo determinado, tá bom? O policial, então, lhe aplicou uma multa, obviamente, né? Não importa se o motivo, ele aplicou uma multa. Mas Pedro prometeu vantagens ilícitas. Ao servidor público. O simples fato de um particular oferecer a um policial para evitar ser penalizado configura crime. Esse aspecto sempre irá ter uma afirmativa. E você vai ter que julgar se é certo ou errado. O mero oferecimento de propina. Aqui não está falando que o policial aceitou, tá? O mero oferecimento dessa propina configura crime ou seria uma atipicidade de conduta? Responda para mim, certo? Vocês colocariam certo ou errado? Eu estou explicando aqui de forma um pouco mais pausada, tá? Porque são todos os níveis de aluno, tá? Esse aqui eu respondo, essa questão normalmente dá para ser respondida aí no máximo em 20 segundos. No máximo em 20 segundos, beleza? Certo ou errado? Trata-se de crimes contra a administração pública, né? De particular contra a administração pública, tá lá no item 4 do seu edital. A questão, obviamente, está correta, não precisa ter um resultado. O policial não precisa receber aquele ilícito, tá? Logicamente, se ele receber também, ele está cometendo crime. Então, seria o crime aí de corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Estou explicando aqui bem pausadamente, mas você tem que entender que essas questões, e principalmente dessa banca que não é tão complexa, eu analisei várias perguntas aqui desta banca, não é tão complexa, é 20, 30 segundos no máximo, beleza? Então, e eu vou ensinar vocês a fazer isso também. Todos os professores aqui, professor de Direito Constitucional, professor de Direito Penal, professor de Legislação Especial, professor de Matemática, Raciocínio Lógico Matemático, professor de Português, vai ensinar vocês aqui a pensamentos rápidos, tá? Pegar os bizus aí, é rapidão. Colocou aqui, não, beleza, prometeu a vantagem devida, você já tem que colocar na cabeça. Pô, é corrupção ativa. Corrupção ativa. Tá, e se ele recebe, se ele solicita, tem que verificar lá se é um crime de concussão, é um crime de corrupção passiva, é muito fácil. Só que você tem que treinar, tá? Treinar esse pensamento rápido para resolver isso aqui em 20 segundos. Questão 2. A aula daqui vai ser rápida, tá? Mas vocês vão sair daqui com um sentimento de dever cumprido. Ano também 2023, Banca EGEDUC, Prefeitura de Pombos,
no estado de Pernambuco. Cuidar e zelar do patrimônio público é um direito de todos os cidadãos e danificá-lo é crime. Ok. Previsto em lei com pena de multa, sendo que poderá responder criminalmente pela indenização ao patrimônio público municipal, podendo também ser submetida a termo circunstanciado de infração penal face ao delito ao patrimônio público, certo ou errado. Aqui nós temos que analisar um pouco mais de atenção, por quê? Ele está afirmando aqui na primeira frase. Tá, cuidar e zelar do patrimônio público é um direito de todos os cidadãos e danificá-lo é crime. Então, dano ao patrimônio público. Então, nós temos um crime aqui, de dano. O primeiro crime é de dano. Previsto em lei, com pena de multa, sendo que poderá responder criminalmente pela indenização ao patrimônio público municipal. Então, nós temos aqui dano ao patrimônio público. E nós temos que saber que o crime de dano, eu tenho o crime de dano e o crime de dano qualificado. Tá? Então, aqui ele quer extrair a inteligência do candidato se ele sabe que um crime de dano contra o patrimônio público, ele se torna um crime de dano qualificado e a penalidade. E se cabe TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Então, nós temos que saber um pouco aí de processo, tá? Se cabe TCO neste contexto que eu avaliei, se cabe TCO e se a pena é de multa. Então, aqui é uma questão um pouquinho mais complexa, mas também bem tranquila. Se você colocar na cabeça que o dano, quando praticado contra a União, estados, Distrito Federal ou municípios, ele se torna dano qualificado, por mais que é um simples dano, tá? Quando o bem atingido é do patrimônio público, é qualificado. E qualificado, a penalidade aumenta. Lembra lá do furto simples, do homicídio simples, né? Crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa. Quando eu tenho a minha maneira qualificada, eu tenho uma repugnância maior sobre aquele crime e eu tenho a penalidade aumentada. Então não vai ser só uma pena de multa, né? Não vai ser um TCO lavrado. O que é o TCO? Quando que eu lavro o TCO? Quando eu tenho penalidade até 2 anos. Isso vai estar lá na plataforma, tá? O professor de processo penal irá explicar para vocês quando cabe o TCO. Quando eu tenho ocorrências de menor potencial ofensivo. Quando eu tenho ocorrências de menor potencial ofensivo, eu posso lavrar o TCO. Inclusive, guardas municipais estão permitidos a lavrar o TCO. As polícias militares são permitidas a lavrarem esse TCO. Tá? Agora, quando trata-se de dano qualificado, eu não consigo lavrar o TCO, porque a penalidade é maior. Necessariamente, eu tenho que ter o IP, que é o inquérito policial. Inclusive, está aberto aqui, que você vai ter que, noções de direito do processo penal. Vai ter que saber sobre inquérito, vai ter que saber sobre termos circunstanciados de ocorrência, que é o TCO, que eu estou acabando de explicar para vocês, prova e prisões. As prisões sejam em flagrante, preventiva ou temporária. Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês é o que está no seu edital e com a banca IGEDUC, tá? Então, você vai ter que, para realizar essa questão 2, você vai ter que ter o conhecimento do que é um TCO, quando esse TCO é aplicado, em que circunstâncias ele é aplicado, tá? Então, aqui, em suma, estaria correto, porque se a pena é somente de multa, caberia sim um TCO. Contudo, senhores, venha comigo na tela. Contudo, essa questão está incorreta. Por quê? Nós vamos falar sobre noções gerais de crime contra a administração pública. O crime de dano é detenção de 1 a 6 meses ou multa. 1 a 6 meses ou multa. Eu conseguiria aplicar o TCO? Sim, se fosse um crime de dano. Destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Conseguiria aplicar o TCO. Então, crime de menor potencial ofensivo, né? Lembre-se, até 2 anos. Contudo,
Não cabe o TCO por se tratar de dano qualificado. Vamos lá o terceiro. Contra o patrimônio público da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, ou empresa concessionária de serviços públicos. A pena para esse crime é de detenção de 6 meses a 3 anos. Então, se eu tenho 3 anos, eu não tenho TCO. Necessariamente, eu vou ter que instaurar, eu não, né, mas o delegado de polícia terá que instaurar inquérito policial e gerar um processo sobre isso, tá? Vai gerar um processo, não somente um termo circunstanciado de ocorrência, necessariamente instaurará um processo. Beleza? Questão também um pouquinho mais complexa, mas tendo isso na cabeça que até 2 anos cabe TCO, né? E que o dano qualificado, porque atenta contra bens da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, se torna dano qualificado. Dano qualificado, penalidade de 3 anos, penalidade de 3 anos, não cabe TCO. Questão de 1 minutinho no máximo também. Questão 3. Também, Egeduc, Prefeitura de Triunfo, no Pernambuco, prova de 2023, fiscal de patrimônio. O furto qualificado. Furto na modalidade qualificada. Com pena de prisão de 6 meses ou multa, se o crime for cometido com abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza, de acordo com o Código Penal, certo ou errado. Essa banca tem essa mania de cobrar pena. Eu sou completamente contra banca cobrar pena, tá? Independentemente do concurso, tá? Independentemente do concurso. Até um concurso de magistratura, até que vai, tá? Mas guarda municipal não tem que saber pena, tem que saber se aquela conduta ela é uma conduta criminosa, se aquela conduta cabe fiança, se aquela conduta vai gerar um TCO, se aquela conduta vai gerar um processo, aí sim. Mas nós temos que nos adaptar à banca, beleza? Furto qualificado é punido com pena de prisão de 6 meses ou multa. Então ele quer saber se você sabe, né, se o furto qualificado é essa penalidade aqui. E se o crime for cometido com abuso de confiança mediante fraude, ele só está falando aqui que para se tornar qualificado tem que ter cometido com abuso de confiança mediante fraude, escalada, destreza, de acordo com o Código Penal. Certo ou errado? Você viu que eu estou colocando para vocês aí questões que tem que ser resolvida rapidamente. Questão incorreta. Não se trata de crime na modalidade qualificada. A pena de reclusão é de 2 a 8. 2 a 8 anos. Então, só que ele falou 6 meses ou multa. Lógico que não, né? Furto qualificado. Eu falei para vocês lá que toda modalidade qualificada, a repugnância é maior. Obviamente que a penalidade será maior. É diferente eu pegar essa caneta aqui. O cara marcou ali, o cara virou pro lado, fui lá, peguei, saí andando, tranquilo. Agora, quando rompo um obstáculo, eu uso do abuso de confiança, por exemplo, o caixa do supermercado que tem acesso àquele dinheiro, né? Tem a confiança, foi-lhe confiado aquele dinheiro e ele furta. Então eu tenho o furto, porém com abuso de confiança. O grau de repugnância é maior do que simplesmente um usuário de droga, por exemplo, chegar ali e furtar sem ninguém ver, né? Furtar o caixa. Qual que merece uma penalidade maior? O caixa que teve aquele dinheiro sobre sua confiança ou o usuário de drogas, um terceiro que foi lá e furtou? Obviamente, né? O caixa que está ali trabalhando, foi-lhe depositado uma confiança e ele, aproveitando dessa confiança, foi lá e subtraiu coisa alheia móvel, beleza? Então, obviamente, 2 a 8. Até ele falou certo, a pena de reclusão de 2 a 8 se o crime é cometido com destruição, rompimento de obstáculos, a subtração da coisa, com abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Fácil, né, galera? Então, vamos lá. Questão 4. É isso aí, ó. Já se passaram 23 minutos de aula e vocês verificam que vocês estão ficando melhorzinho.
Comenta aqui embaixo aí se você está achando fácil ou difícil. Eu acho essa banca fácil, tá? Eu acho ela fácil. Mas para quem estuda, para quem estuda. 2023, Prefeitura de Surubim, Pernambuco. GEDUC também 2023, ó, carguinho de guarda municipal. Julgue o item que se segue. O crime de extorsão mediante sequestro é classificado como hediondo e inafiançável. Esse crime aqui, extorsão mediante sequestro, ele é classificado hediondo e é inafiançável? Sim ou não? Certo ou errado? Fácil também, né, galera? Fácil. Moleza. Crimes contra o patrimônio, extorsão mediante sequestro, a questão está correta. São considerados hediondo. Lá no 4, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Lembra lá do FIGA? Se é ou não insuscetível de fiança, indulto, graça ou anistia? Falou sobre insuscetível em crimes hediondos, lembra do FIGA, tá? É um macete já utilizado há anos e funciona, tá? Falou aí sobre crimes hediondos, lembra do FIGA. É isso que os professores sempre vão passar para vocês aí, os macetes, para você pensar rápido, tá? O FIGA, você colocou lá FIGA, lembra do F de fiança, I de indulto, G de graça e A de anistia. São insuscetíveis de fiança, indulto, graça e anistia. Beleza? Molezinha também, né? Molezinha. Então, extorsão mediante sequestro, tá lá no 4 lá, que é crime hediondo. Lembra lá o que é crime hediondo também, um grau de repugnância maior, por isso que é insuscetível aí tanto de fiança, indulto, graça e anistia, porque tem um grau de repugnância maior, né? Extorsão mediante sequestro. Vamos para a questão 5? Bora lá! Vamos para a questão 5 aí. Ano 2023, Banca IGEDUC, Prefeitura de Triunfo no estado do Pernambuco, 2023, também cargo de guarda municipal, que é o cargo que vocês estão almejando. Julgue um item a seguir. A coabitação entre o agressor e a vítima é necessária para que se configure a violência doméstica. Esta afirmação, ela é certa ou errada? Mas Ramos, eu não sei nem o que é coabitação. Aí é preocupante. É preocupante, mas vocês estão aqui para errar mesmo, tá? É para errar e aprender. E uma vez que vocês aprendam ou errem, eu gosto que vocês errem. Vem aqui para mim. Eu gosto que vocês errem, tá? Isso é muito bom, porque na sua cabeça você não vai errar mais, tá? Eu vou explicar de uma forma que você não erra mais, tá? A não ser que é coabitação. Você está aqui para aprender. Mas, Ramos, faz 20 anos que eu saí da escola, não tem problema nenhum. Tá? Direito não é um bicho de 7 cabeças. Então, a coabitação, nós estamos falando aqui sobre violência doméstica, tema bastante atual e que está despencando em concursos de natureza de guarda municipal. E está falando que a coabitação entre agressor e vítima é necessária para que se configure a violência. Então, aqui ele está querendo saber sobre os requisitos. Sobre os requisitos para a configuração da violência doméstica. Lembre-se que não é somente agressão isoladamente que se configura violência doméstica, tá? Muito ainda se confunde sobre crimes de Maria da Penha, tá? A simples agressão a uma mulher, não que é uma simples, né? Deixando bem claro aí, uma agressão a uma mulher não necessariamente é crime de Maria da Penha, tá? Eu tenho que observar alguns requisitos. Eu posso ter um crime, por exemplo, de lesão corporal e que não é Maria da Penha, né? Por exemplo, eu estou dirigindo meu veículo automotor, A bate em B. Em decorrência desse acidente, A fica muito nervoso com B, que é do sexo feminino, e desfere um soco nesta mulher. É crime de Maria da Penha? Não. Não é crime de Maria da Penha, tá? Pode ser um crime aí de lesão corporal leve, uma lesão corporal, se o soco deixar ela aí 30 dias, mais de 30 dias fora do trabalho dela, por exemplo, será grave, né? Se inutilizar algum membro,
será de natureza grave. Então, não necessariamente, a banca gosta de fazer esse tipo de pegadinha com vocês. Não necessariamente uma agressão contra uma mulher é crime de Maria da Penha. Cuidado que eu tenho que observar alguns requisitos. A banca gosta de cobrar isso daí porque entra no senso comum. Todo mundo acha que uma agressão contra uma mulher é crime de Maria da Penha, tá bom? Mais uma vez, não é a minha opinião aqui não, é lei, tá? Eu nunca vou dar minha opinião sobre isso, tá bom? Vamos lá para a questão 5, a resposta, lesão corporal, violência doméstica, questão incorreta. Inteligência da súmula 600 lá do STJ. Para a configuração de violência doméstica e familiar previstas lá no artigo 5º da Lei 11.340/2006, que é a Lei da Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. O autor não precisa morar com a vítima, tá bom? Vamos dar uma lida aqui no 11.340/2006, artigo 5º, 3º. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Por exemplo, pode ser um casal de namorado, por exemplo. Eles não moram na mesma casa, tá? Não moram na mesma casa, mas têm uma relação íntima de afeto, né? Ou tiveram uma relação íntima de afeto. Se tiver uma agressão neste contexto, aí sim, a aplicação da 11.340 de 2006, tá? Mas a coabitação em si não é requisito necessário para a configuração deste crime. Belezinha? Fácil também, né? Inteligência colocou na cabeça aí a súmula 600 do STJ, tá tranquilo também. Questão 6, 2023, Egeduque, Guarda Municipal de Triunfo, no Pernambuco. Julgue o item a seguir. A exigência de quantia de dinheiro, a pretexto de vigiar carro estacionado em local público, poderá ser considerada extorsão, dependendo do caso concreto. Lembra lá do flanelinha, não sei como chama aí no Pernambuco? Você que é do Pernambuco aí, comenta aí, coloca aí nos comentários se é flanelinha ou se tem outro nome aí, tá? Aqui na parte sul, sudeste aqui, é flanelinha, tá? Coloca aí, porque cada região, eu gosto muito de conhecer o Brasil, porque cada região é um nome, né? Então coloca aí nos comentários se é flanelinha mesmo que utiliza. Aqueles guardadores de carro que ficam na rua ali cobrando, né? E vocês, enquanto guardas municipais, vão pegar bastante isso aí. Já estou adiantando para vocês, tá? O munícipe vai chamar você, o cara tá cobrando ali para estacionar o carro na rua, né? Recife aí, perto aí de Recife, deve ter bastante isso daí. Os senhores serão chamados constantemente para fazer orientação dessas pessoas, tá? Então, o guarda municipal tem que saber se caracteriza extorsão dependendo da análise do caso concreto. Sim ou não? Certo ou errado? Correto, né? Correto. O constrangimento do sujeito passivo, que é a vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, para que se faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa. Neste caso, para que se faça, né? Para que se pague. Contudo, senhores, eu preciso ter um emprego de violência ou grave ameaça. Por isso que ele colocou, a depender do caso concreto. Porque se o flanelinha falar, tá bem cuidado aí, tá? Na volta, se o senhor quiser deixar uma caixinha para nós aí, deixar um dinheiro para nós, tá tudo certo. Se ele cometer somente isso, tá tranquilo. Não existe uma tipicidade de conduta formal sobre isso. Agora, se ele exigir, mediante violência, olha, se o senhor não pagar os 20, 30 reais aqui, vai apanhar, eu vou riscar o seu carro, né, uma grave ameaça, né, ou colocar a mão sobre a cintura e falar, aqui tem também, se não pagar, já sabe, né? Então eu tenho emprego de violência ou grave ameaça, não é uma mera solicitação. Por isso que ele colocou a depender da análise do caso concreto. E quem faz essa análise do caso concreto? Os senhores enquanto guardas municipais, beleza? Então, logicamente, é uma questão correta. Constrangimento do sujeito passivo, que é a vítima, com emprego de violência, então tem os dois requisitos, emprego de violência ou grave ameaça, para que se faça, nesse caso, para que se faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa, beleza? Vamos para a última questão? A
Ó, passou, já vamos para 40 minutos de aula e passa muito rápido. Vamos para a última questãozinha aqui. Questão 7, ano 2023, EGEDUC, também Guarda Municipal de Triunfo. Questãozinha bem nova aí. Julgue o até seguir. Aquele que clona contas de rede social através de informações obtidas com a vítima. Então, a vítima passou informações. E se passa por ela a fim de solicitar dinheiro, responderá pelo crime de estelionato por fraude eletrônica. Então, ele falou estelionato, crime de estelionato, mas ele colocou aqui, por fraude eletrônica. Tá certo ou errado? Muito cuidado disso daqui, tá? Porque ele colocou estelionato. Às vezes é um crime de estelionato, sim. Só que quando ele coloca por, ele pode colocar uma afirmação incorreta aqui na frente. Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Certo ou errado? Questão correta, realmente o estelionato, obter para si ou para outrem, ele teve uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo, mantendo alguém a erro. Por que mantendo alguém a erro passa por ela a fim de solicitar dinheiro. Mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A fraude eletrônica está lá no parágrafo 2º, a pena de reclusão é de 4 a 8 anos de multa se a fraude é cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima. Tá aqui certinho, informações obtidas com a vítima. Por terceiro, induzindo a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Verifica-se que essa questão está muito atual. O que tem ocorrido aí de crimes cibernéticos, estelionato, tá? Está até mais vantajoso para o meliante, né? Fazer esse estelionato que ele faz da casa dele, não precisa correr o risco, por exemplo, de cometer um assalto, né? Uma viatura está passando ou a vítima reage, a probabilidade de dar ruim para ele é muito grande. Então, por isso que a criminalidade está migrando para o meio virtual. E nós, enquanto agentes públicos de segurança pública, também temos que acompanhar essa evolução. Por isso que a banca vai cobrar muitas questões de atualidade, inclusive, no direito penal. Beleza, galerinha? Então, ficamos por aqui. Foi um aquecimento, tá? É somente um aquecimento mesmo. Dentro da plataforma da Implacável Concurso, vou deixar aqui a descrição nesse vídeo, inclusive com promoções, tá? Dentro da plataforma da Implacável Concurso, você vai ter todas as aulas relacionadas a este específico concurso. Ah, Ramos, mas eu quero fazer o concurso no Norte, Norte e Nordeste. Temos também. Ah, mas eu não sou do Norte e Nordeste. Eu quero fazer para o Sul. Especificamente, o que nós fizemos? Pegamos as bancas do Sul, as bancas que fazem para o Norte e Nordeste. Tá? Então, é direcionado para a banca, porque cada banca é uma maneira, uma forma de perguntar. Umas cobram muita pena, outras não cobram em absoluto pena. Umas cobram súmula, outras não cobram súmula. Umas cobram jurisprudência, outras não cobram jurisprudência. Por isso que eu não posso passar para vocês aulas genéricas, tá? Não posso passar aulas genéricas, porque você não vai conseguir um bom resultado, tá? A Implacável Concurso é específico somente para cargos de guarda municipal. Ah, Ramos, eu quero ser policial rodoviário federal. Cara, bacana, uma instituição top, bom pra caramba. Porém, a Implacável Concurso não vai ter esse curso, tá? Não vai ter. Pode procurar outros que existem excelente curso direcionado para PRF, tem excelentes cursos direcionados para delegado de polícia, por exemplo. Tem um perfeito, não vou fazer propaganda, né? Mas tem cursos específicos para delegado de polícia de todos os estados. E nós, na Implacável Concurso, nos especializamos em guardas municipais, tá? É uma instituição que está crescendo muito. Vocês verificam aí, na mídia está crescendo muito. Que era guarda municipal quando eu entrei há 10, 12 anos atrás, e agora é totalmente diferente, tá? É muito diferente. Inclusive, a tendência é virar polícia municipal, tá? Então, a hora é agora. Vou deixar na descrição desse vídeo tudo o que vocês precisam saber, tá? Sobre os cursos da Implacável Concurso, beleza? Vem com a gente que eu tenho certeza absoluta que será sucesso, beleza? Força sempre. Até mais!